Olá, pessoal. Seja bem-vindo para mais um Podcast Business. Mas antes de eu apresentar os entrevistados, gostaria de convidar você a curtir agora. Depois, se você não gostar, deixa ali, não tem problema. Mas começar a seguir a nossa comunidade também, que eu tenho certeza que vai ser um conteúdo fantástico. E estou aqui com um casal que trabalha num ramo que, assim, ó, eu gosto muito, porque faz parte com a minha vida. Correspondente bancário há mais de 15 anos entendem que realizar sonhos não é apenas da boca para fora, e sim aquele motivo que faz acordar todos os dias. Sabrina e Rodrigo Noronha. Sejam muito bem-vindos. Obrigado pela Sabrina, oportunidade. tudo Obrigada. bem? Pessoal, vou começar com uma pergunta que eu tenho certeza que eu gostaria que fizessem para mim. O porquê vocês começaram nessa profissão? Olha, eu comecei, surgiu do nada, na verdade. Onde eu morava, estavam abrindo um correspondente, uma vizinha, e era um ramo novo na Caixa Econômica, né? Foi lá em 2009. E ela disse assim, olha, eu estou abrindo correspondente, gosto de ti, gosto do teu jeito, queres trabalhar comigo? Eu falei, eu quero. E fui. E ali eu me apaixonei por esse ramo, né? Mas acabei saindo, recebi uma proposta melhor em outra área, fui trabalhar numa corretora de seguros. E 1 ano e meio trabalhando ali, me ligaram, uma amiga minha me ligou, Sabrina, um gerente da Caixa está precisando de correspondente. Tens interesse em abrir? Eu falei, tenho. Porque eu quero voltar para isso, porque eu adorava fazer o que eu fazia. E fui conversar com ele e aí fluiu, assim, acabei abrindo a minha própria empresa. Fugindo um pouco do que não estava gostando na época, né? Rodrigo, correspondência bancária, a gente sabe que é tão importante quanto comprar é se antecipar a um processo, né? E vocês, como correspondente bancário, vêm fazendo esse trabalho de forma magnífica durante aí esses 15 anos. Dentro desse escopo de trabalho, qual foi a principal dificuldade que você um dia falou assim, poxa, isso aqui tenho que pensar para resolver? Vamos lá. Minha história ela é um pouquinho diferente da Sabrina. Eu entrei no segmento de correspondente bancário aí vai fazer agora 2 anos. A minha área sempre foi comercial. Eu trabalhei muito tempo em gestão de pessoas e depois na área mesmo de vendas, né? Já fiz né, vendas no ramo imobiliário, né? Tenho também esse pezinho na venda de imóveis. E aí a gente, há uns 2 anos, resolveu nos unirmos, né, em prol da empresa, no crescimento da empresa, né? É, a gente sente, o planejamento é o ponto-chave e, assim, o mais interessante que a gente vivencia isso quase todos os dias é que, por mais que a Sabrina já tenha aí 15 anos de expertise, eu ainda estou engatinhando nessa história, mas vira e mexe aparece uma situação nova. Né? Às vezes eu pego ela, ou a mim, mas a mim com mais frequência, claro, né? Mas ela assim, bah, isso aqui eu ainda não tinha visto, vamos buscar a informação. Então é um negócio muito dinâmico, né? As regras mudam, as situações mudam, as dificuldades e os anseios dos clientes também são diferentes, cada cliente é uma situação. Então é muito legal, e acho que é isso que encanta, que eu vejo ela falando assim, nossa, aconteceu uma situação, eu consegui resolver, pô, que legal. A gente conseguiu agilizar, né, para que o cliente continue ali buscando a realização do sonho dele ou da situação dele da melhor forma. Então, acho que esse é o nosso grande, o que nos motiva, assim, né, trazer essa solução para o cliente da melhor forma possível, para que ele não se entrave nessa situação, que ele se preocupe em outros assuntos da aquisição do imóvel, mas não no planejamento dessa parte das finanças. Que é muito importante, né? Sabrina, olha só. Então, já que você está com mais experiência, eu quero entender assim, qual a formação que foi necessária você ter para abrir um correspondente? E a gente sabe que a correspondência é um ponto cego, é um ponto que, quando alguém vai abrir, não é algo que a pessoa estuda, faz uma faculdade, uma especialização, é uma formação que você faz para que você tenha essa possibilidade. Mas qual foi o seu início, assim? Qual foi a formação que fez você abrir os seus olhos para essa área financeira? Foi na ANEPS, né, que é um certificado de correspondente, e eu tenho também a certificação da BCIP.
né? E como a gente trabalha com 4 bancos, cada um tem a sua política de crédito, então a gente tem que estudar também muito sobre cada um deles, né? E você teve alguma formação acadêmica antes para você fazer esses 2 cursos, essas 2 certificações? Você teve alguma formação antes ou não há necessidade? Não há necessidade. Eu fiz curso superior, sou formada em administração, né? Mas para ser correspondente não tem nenhum curso específico, né? Somente as certificações, que nas certificações a gente tem que estudar muito e ali a gente aprende muita coisa, né? Você sabe que quando eu iniciei a profissão como corretor de imóvel, antes de entrar na área da corretagem, eu participava por diversas seleções, né, e sempre precisava de uma formação aqui, uma formação ali. Hoje a gente percebe que o técnico é muito mais importante do que uma formação acadêmica, Exato, né? exato. A gente entende que as pessoas falam assim que as suas empresas são pautadas por princípios cristãos, né? Quando você ouve falar nisso, o que mais faz sentido na sua empresa quando você coloca, minha empresa é pautada por um princípio cristão? Qual é esse princípio? Ética, em primeiro lugar, né? A gente tem que ter muito tato e muito cuidado quando a gente trata de documentação, de renda, né? Às vezes o cliente busca algo que não é possível, então a gente tem que ter transparência para mostrar para ele, para direcioná-lo da melhor forma, né? Então, seria isso. E como vocês lidam, Rodrigo, quando você tem uma meta de um banco e está próximo disso, só que aquela taxa não é a melhor para o cliente? Como que vocês lidam com isso? Não, vamos respeitar o cliente, ou poxa, às vezes uma forcinha aqui dá para ajustar os dois. Como você lida com isso no seu dia a dia? A gente sempre vai fazer o melhor para o cliente, independente se isso vai nos favorecer no primeiro momento ou não. Isso a gente tem nítido, independente do que a gente está vivendo no momento ou não, a gente vai priorizar sempre a verdade para o cliente. E isso acontece. Às vezes a gente tem campanhas de incentivo e aí falta 1 milhão para bater a meta num banco X, entrou um processo que a gente poderia estar direcionando, porém a parcela ficou 0,3% acima ali, o percentual de juros, e a gente vai mostrar para o cliente, para ele, o que aprovou, aonde aprovou, e ele tem o poder de escolha, a gente vai explicar todos os pontos positivos ali para ele. Então sempre a escolha é do cliente com a nossa orientação. Transparência é um nome bonito, né, que as pessoas falam muito, só que na nossa profissão ela é muito, a transparência ela é muito importante, né? Eu falo isso porque a gente lida com um bem que mais de 65% das pessoas que compram um imóvel compram apenas uma vez e ficam 20, 30, 35 anos pagando, e a responsabilidade ela é muito alta, né? Tanto a minha como a de vocês. Nesse âmbito financeiro é mais de vocês do que qualquer outra coisa. Quando a gente entende a necessidade de trabalhar com a transparência e entender a vida do cliente, já chegou um momento que vocês falaram assim, ó, é até possível fazer, mas é melhor que não faça. Sim. Tem situações, tem bancos que são mais flexíveis, tá? Tem banco que a gente tem que ir ali pelo bruto do contra-cheque. Tem banco que a gente consegue lançar uma renda um pouco maior para o cliente atingir aquele valor de financiamento que ele precisa. Então, a gente tem essa possibilidade. Só que tem situações que a gente vê assim, eu consigo fazer, até daria para aprovar, mas não vai comprometer 30% da renda do cliente, vai comprometer mais, 40%, 50%. Então, às vezes a gente mostra para ele, olha, vai comprometer tantos por cento da tua renda. Né? Vai estar dentro, você vai ficar aí 35 anos pagando um financiamento, né? Então, a gente tem que trazer a realidade para o cliente. Às vezes, não, mas a parcela tal que eu não posso perder esse imóvel, né? Mas a gente tem que mostrar para ele esse outro lado, que é um comprometimento de muitos anos, né? Então, a gente sempre procura mostrar para o cliente essa situação. Quando a gente fala em missão, visão, valores e propósito, qual que é a missão da empresa de vocês? Oferecer soluções de financiamento para o cliente. Soluções, e vocês só trabalham com financiamento? Sim, é o nosso principal produto. E a visão da empresa, assim, para 5 anos? A gente entende trabalhar, ser
respeitado e ser Referência. referência no segmento de correspondente bancário, né, no âmbito, vamos falar, regional, né, trabalhando sempre com clareza, né, traçando a real situação do cliente em todos os momentos. Isso a gente entende que a visão nossa é estar abrindo ali as oportunidades e mostrando para o cliente os potenciais, tanto o cliente final quanto imobiliárias, construtoras, mostrando o nosso papel ali junto de ser o facilitador, né, nesse processo ali da busca do crédito dele. Legal. A gente tem hoje, grande parte das pessoas que nos assistem são pessoas que estão empreendendo, começando ou já estão numa fase. Se a gente fosse iniciar um negócio agora, olha, eu vou precisar abrir um correspondente lá em Balneário. Não, vamos mais longe, porque em Balneário ainda dá para atender daqui. Curitiba, vou abrir um. Quais seriam o comportamento para os primeiros 30 dias da Multicred? Pode. Como você abriria esse negócio? Como seria o início de um Se eu planejamento? fosse abrir, Isso, plano de ação, 30 dias. primeiro conhecer o mercado ali, né? Ver o que eu tenho também o que teria de concorrência, né, no mercado. E buscar os principais parceiros. É que, na verdade, hoje, o correspondente bancário, nós, no caso, a gente já tem a expertise ali e também a oportunidade de trabalhar a nível Brasil. Então, hoje a gente não está nichado aqui em Florianópolis. Nós temos clientes em outras partes do Brasil, em outros estados e outras regiões também. A gente tem uma carteira muito forte no sul do estado, né? Então, isso nos possibilita trabalhar em âmbito nacional, né? Online ali, remoto, né? No caso, home office, né? Então, a gente trabalha a nível nacional, né? a gente não tem uma limitação regional, né? A gente pode atender em qualquer parte do país. E vamos falar aqui então, eu vou reformular essa pergunta para ir mais a fundo dela. Precisa auxiliar uma pessoa que quer abrir um negócio. Quais são os cuidados que vocês... Vamos sair da linha de crédito e vamos falar assim, empresa. Quais são os cuidados que você falaria para essa pessoa tomar? Assim, olha, vai por aqui, toma cuidado com isso aqui pode aparecer e você... Isso aqui, às vezes, ele aparece como uma oportunidade, mas é uma distração. Como que vocês fariam isso com essa pessoa? Para uma outra pessoa abrir um correspondente. Um negócio. Um negócio? Não, acho que tu podes usar o correspondente como exemplo, mas primeiro ela tem que fazer um diagnóstico do que ela vai buscar, né, do que ela está buscando para abrir. Verificar os pontos fortes e os pontos fracos ali, fazer uma pesquisa mesmo de mercado, ver a potencialidade e o que realmente o que vai trazer de retorno para ela. Eu acho que isso é fundamental. Tem que fazer essa análise e aí montar um plano de ação em cima disso, né? Independente de qual produto ela esteja ou prestando serviço ou mesmo vendendo, né? Buscar toda uma pesquisa, aí vai buscar uma assessoria, ela vai ver qual vai ser o melhor caminho para ela ter esse retorno e qual prazo, montar ali o planejamento financeiro dela, tudo isso é importante. Você tem que ter todos esses processos bem definidos para ter um sucesso lá na frente, um êxito, né, que ela vai buscar. E treinamento de equipe, né, muito importante. Treinamento de equipe, ótimo, gosto dessa parte. O que treina uma equipe de um correspondente bancário? Como eu te falei, assim, cada banco tem uma política de crédito. Então, é estudar cada banco. O que cada banco exige, né? Qual que é a exigência de renda, de documentação de cada um deles. Para começar, assim, ter um norte. E fundo de garantia, em que momento que pode ser utilizado o fundo, né? Pode comprar de pai para mãe, de pai para filho, de filho para pai. Saber mesmo as especificações de cada financiamento, de cada contrato, né? Eu posso te falar com propriedade que grande parte das vezes que eu tive um correspondente não foi pela facilidade de crédito. Então, é aí que tá. Às vezes a gente acha que está vendendo uma coisa, mas a gente tem que vender outra. Eu comprei a facilidade. Eu comprei o relacionamento. E aí, quando a gente entende isso, a gente, ainda mais com a entrada dele, vendas. Quando ele falou vendas, eu falei, gostei, porque eu sou da venda. E aí, a venda é relacionamento. E aí, quando você entende que a necessidade também
precisa ter no contato, no jeito. Eu já deixei de trabalhar com pessoas, não só correspondente, pela forma do trato, Com certeza. de não ser alinhado, não estar em conformidade. E quem é de vendas, muitas das vezes sabe ter essa sensibilidade, porque está preocupado não só com o que vende, mas com o que a pessoa quer comprar. É muito doido, né? Porque, pelo que eu entendo, posso estar errado também, o trabalho de vocês não é a questão de entregar linha de crédito, mas sim entregar facilidade para aquele cliente comprar. Exatamente. Né? Não é bem a facilidade, mas na verdade, é entregar a situação mais acessível para ele. Ou seja, porque o que acontece muito, e tanto isso ocorre tanto no B2B quanto no B2C, que a gente atende os dois, né? Às vezes vem vários clientes por indicação, cliente final, como vem também imobiliárias, corretores e também construtoras. Então, o que acontece? A pessoa chega para a gente achando que tem potencialidade X, mas não tem aquela potencialidade de compra, né? Aí a gente vai começar a analisar, né, toda essa situação dele, né? E aí que a gente tem que ter transparência, tem que ter segurança, tem que ter credibilidade, porque a gente tem acesso a informações dele, íntimas dele, né? Imposto de renda, toda a declaração dele. Quer dizer, a gente tem acesso a todas as informações pessoais daquela pessoa. E ele talvez nunca venha nos conhecer pessoalmente, né? Então, essa segurança, essa credibilidade, essa transparência está ali enraizada no nosso negócio, né? Então, a gente vai falar com X, com Y, com Z da mesma forma, né? Clara, e ele sente essa segurança de passar todas as informações. Então, acho que isso que é legal, né? Às vezes aparece lá, apareceu um cliente ele está solicitando aí 2,5 milhões, 3 milhões de financiamento. As pessoas nem vai nos conhecer pessoalmente. E ele manda toda a relação de documentação que a gente precisa. Que coisa louca, né? É legal, a gente chegou num estágio que a gente recebe essas pessoas, sabe? A gente vem até nós essas pessoas, né? E o nosso papel também é abrir cada vez mais esse leque de oportunidades, né? A gente sabe que o mercado, ele é infinito, né? Então, a gente entende e é o que nos vai fazer ficarmos plenos ali no ecossistema, né? Do correspondente, né? Então, isso é muito interessante. E a Sabina faz com excelência. Isso eu tiro o chapéu para ela, assim. Hoje a gente tem vários, né, feedbacks ali de atendimento, do nosso atendimento, e graças a Deus a nossa nota é altíssima, assim. E isso que nos fortalece cada vez mais. Trabalho em casal. Como fazer com que esse trabalho em casal não se transforme numa guerra de opiniões? Ai, meu Deus. No começo foi uma guerra de opiniões. No começo foi uma disputa meio de egos, mas hoje, graças a Deus, já está bem mais tranquilo esse... Depois de muito get, tudo. Eu acho que tudo ajudou. Tudo ajudou, né? A parte espiritual, principalmente. Com certeza. A gente conseguiu se alinhar bastante. No começo houve sim, porque tu vem numa área que tu conhece, tu domina, e ela vem numa área que eu tô entrando, e ela domina, então, tipo, houve ali, né? Mas o homem é a cabeça do negócio, mas eu não tenho domínio, e como lido E aí com abaixa a esse homem? cabeça, aí, sim senhora, é aquela. E dá aquela agonia, assim, porque eu sei tudo já. E ele, né, tava começando, não sabia nada. Eu falei, ai, meu Deus do céu, que aquela, difícil. né? Tu quer ter razão ou tu quer ter paz? Eu quero ter paz, então abaixa a cabeça, amém, senhor, vamos lá. Quais foram as regras que vocês seguiram? Que a gente estipula acordos, né? Porque toda relação é uma relação que a gente, pelo que eu entendo, vamos lá. Uma relação saudável é uma gestão boa de acordos. Né? Porque o combinado não sai caro. Quais foram esses combinados dentro da empresa? Daqui a pouco eu vou. Você falou de get, eu gosto disso. Mas antes, vamos os acordos. Quais foram os acordos? Primeiro que eu tava entrando para agregar e não para pegar o cargo dela. Tipo, a posição dela dentro da empresa. Nunca iria fazer. Isso também não teria problema. Não, mas eu, mesmo sendo homem, porque sabe que o homem tem isso de querer dominar. Então eu já entrei sabendo o meu posicionamento dentro da empresa. Né? E toda a história dela, todo o mérito dela. Então, tipo, né? E ali eu entrei como um estagiário, vamos se dizer assim, né? Me ensina aqui, me ensina ali. Lógico que o estagiário, às vezes, queria botar a garrinha ali, alguma coisa a mais, né?
Mas eu tenho nítido isso, e a história dela é muito maior do que a história que eu estou começando a construir dentro da empresa, e eu admiro muito. Então, tipo, hoje é mais tranquilo, houve alguns atritos, sempre vai haver, né? Mas acho que sempre houve o respeito. Depois que a gente deixa a poeira baixar um pouquinho, não é o momento de falar, vamos esperar, depois vamos conversar, pô, acho que isso aqui podia ser feito assim, assim, e hoje está bem melhor, assim, hoje é tranquilo. Hoje a gente flui melhor. E, assim, você falou de Get, muitas Get reunião, Get Get casal, tudo. Get... Get tudo lá em casa. Vocês lembram de pelo menos 2 momentos, assim, eu gosto de conversar com a minha esposa, a gente teve mudanças muito fortes quando ela participava de conferência, de um Get Woman, de um culto para mulheres, de reuniões com mulheres, sempre teve mudanças, assim, né? Deus foi muito bom. Você lembra de 2 mudanças, no mínimo 2 aí, que, olha, isso aqui foi fundamental para que hoje a gente tivesse essa saúde entre casal e empresa? É a inteligência emocional que a gente recebe aqui, né? A estrutura emocional muito forte que a gente recebe. Cada culto, parece que a gente vai ali e a palavra é pra gente, né? E a gente se olha assim, meu Deus, a gente vai crescendo com tudo isso, né? Get Casal, meu Deus do céu. Cada culto o último que a gente foi sobre comunicação. Eu falei assim, meu Deus, é um assunto que a gente acha que é tão normal e chega aqui e a gente aprende tanta coisa. Então acho que eu tô falhando nisso, eu acho que tu tá falhando nisso, e a gente se reencontra, se ajusta, né? Melhora. É impressionante. Mas acho que, para ser mais específico, eu acho que primeiro foi o encontro de casais, o ano passado, em agosto do ano passado. Retiro, né? O encontro, né? E agora o início que a gente começou a participar do Get Business. Não do clube, estou dizendo do Get Business mesmo, que já faz uns 5 meses ou mais um pouco. Eu acho que são esses 2 pontos cruciais. O encontro de casais para o lado pessoal, né? E o Get Business para o lado profissional. Né, ela fala muito de uma palestra que a gente assistiu, do Daniel Brunet e tal, e que abriu várias situações para ela. Então, eu vejo que o Get Business está nos fortalecendo como empresa, e o encontro de casais foi fundamental como parceiros. A gente já está juntos aí há 19 anos, né? E a gente vê que todo dia a gente tem que fazer uma receitinha diferente ali, porque as coisas são dinâmicas. A gente aqui é o Podcast Business, mas não tem como a gente desvincular família de trabalho, ainda mais vocês que trabalham juntos, né? Família, trabalho, aí o lado espiritual, tá? E quando Deus está à mesa, qual que é o grande ensinamento que vocês tiveram? Poxa, inteligência emocional. O Get Business entregou aqui lições que a gente aplica e dá certo. Então a gente sabe que está escrito na Bíblia que a gente precisa estar sempre pautado de bons conselheiros. Mas quando Deus está à mesa, qual foi a principal mudança? Eu acho que, primeiro de tudo, é crer nele, né? E não deixar o medo dominar a gente, e saber que tem ele que está ali nos resguardando. Eu ainda não tenho os versículos em mente que eu possa, né? Mas eu sei os ensinamentos. Então, eu entendo que é não ter o medo, né? Porque ele está sempre ali nos guardando e nos dando força para que nós possamos continuar da melhor forma no caminho dele. Então, isso a gente fala muito lá em casa. Principalmente a gente tem uma filha que está aí na já está entrando na adolescência, está fazendo 14 anos agora essa semana. E aí a gente fala muito para ela assim, não tenha medo das coisas, faça. Se você tem os seus princípios, os seus valores, eles estão corretos, estão alinhados com Deus, com o teu propósito, faça, não tenha medo. Faça. Né? O que eu sempre falei para ela, não se arrependa do que tu fez, se arrependa do que talvez tu tenha deixado a oportunidade de passar. Então a gente leva isso muito. Eu desde pequeno eu falo isso para ela, e no dia a dia também a gente está sempre ali. A gente é muito, às vezes, audacioso assim, em situações, né? Que se a gente tivesse medo, a gente não faria. Então, às vezes as pessoas falam, vocês são loucos. Não, a gente não é louco, a gente não está fazendo loucura nenhuma, a gente não está desonrando ninguém, a gente não está fazendo mal para ninguém. A gente é audacioso. E graças a Deus até hoje as coisas fluíram. Foi o fortalecimento que Deus trouxe para nossa família, assim. Mudou tudo lá em casa, sabe?
eu comecei a vir na Get sozinha, né? Eu passei por aqui, foi bem na inauguração, assim, meu, o que que é isso? Quero ali ver o que que é. Eu convidei ele não quis, vim sozinha e comecei 1 ano e meio vindo sozinha. Até que um dia eu falei para ele, vamos comigo, eu quero que tu vá comigo para te ver o que que é aquilo lá. E daí ele veio, eu nunca esqueço, ali saímos do culto, ali na frente, ele me abraçou e me falou, obrigado por ter me trazido. Então, a partir dali, a nossa vida mudou, assim, 360 graus, assim. Eu vou te falar que isso, o que eu vejo em grande parte das casas são as mulheres As que mulheres, são é. responsáveis por isso, né? E é muito legal. A minha esposa também que teve o início, assim, teve o pontapé. E eu não ia ficar, o Espírito Santo me incomodou e eu fiquei, e foi uma história que começou numa decisão que ela teve, e aí o Espírito Santo fez questão ali de, não, você vai ficar também, foi no mesmo dia. E aí a gente teve uma palavra maravilhosa. Vocês têm colaboradores trabalhando com vocês hoje? Não, Não? não, somente nós dois. É muita coisa. É muita coisa. Muita coisa. É muita coisa. Não, tem aquele dias que a respiro, gente né? vai até 7, 8 horas da noite para atender todo mundo, para não deixar muita demanda para o dia seguinte, né? Mas é só nós dois por enquanto. Tem alguma área que vocês entendem que isso aqui é necessário desenvolver? Get Business todo mês traz alguém para falar sobre algum setor específico, é comunicação, é gestão. Tem algum setor assim que vocês acham, poxa, se tivesse esse aqui no próximo seria fantástico? A gente sente, para nós, é que já teve, né? Mas é a parte da comunicação. Hoje a gente sabe que tem que estar forte na mídia online, em rede social. Então, a gente vem buscando essas lições que já foram apresentadas até pelo próprio Ricardo Voz, pelo Thiago Brunet, e a gente está tentando não, a gente está colocando em prática. Hoje o nosso ponto de atenção, assim, o que a gente precisa buscar mesmo é a parte de engajamento em rede social. A gente precisa buscar novos mercados, né? Lógico que depois visitas e tal, mas a gente sabe que o primeiro passo é ser visto ali na mídia online, né? Então esse hoje é o nosso maior desafio. Crescer, né? A gente quer crescer mais. Às vezes ela fala assim, né? Eu pego ela falando assim, ai meu Deus, hoje foi puxado. Eu falei, agradece. Mas daí eu falo, não, eu tô agradecendo, porque o pastor Lucas fala muito isso, né? Às vezes a gente quer crescer, mas a gente não tá ali já se limitando pelo dia a dia, né? Então eu falo para ela, agradece e olha para frente, olha para o alto, que o céu é infinito, olha para o alto. Que a gente é marketing financeiro, atende cliente, né? Aí eu disse, meu Deus, Comercial. Hoje não fiz nenhuma postagem na empresa, né? Então... A gente sabe que a dor do crescimento ela acontece. Quando eu era moleque, assim, que eu cresci rápido, aí eu tinha dores no joelho, dores nas articulações todas doíam. E hoje, quando a gente treina, a gente sente a musculatura doendo, que a gente sabe que está se desenvolvendo também. Então, a dor do crescimento ela é iminente, parte fisiológica, parte emocional. Quando a gente... Você falou um negócio que me pegou aqui. Informação. Vocês vêm, aprendem, anota e coloca em prática. Mas e quando conflita a sua informação com a informação dela? Daí a gente senta e alinha, vê qual é o melhor. Mas até que a gente não teve... Mas aí é deixar o ego de lado, não tem o que fazer. Tipo, isso aqui pra mim é melhor, vai ser assim. Não, a gente não tem mais isso, assim, de imposição. Hoje a gente é muito diálogo, né? Com o tempo, graças a Deus, a gente conseguiu ficar mais maduro nisso. E a gente conversa de uma maneira bem saudável, assim, né? Então, é X, é Y, mas isso aqui acho que se juntar, ficar XY para a empresa vai ser o melhor percurso. Vamos tocar assim? Vamos tentar, vamos testar, vamos ver se vai acontecer. Senão a gente daí pende para uma das duas situações. Mas a gente hoje é bem tranquilo com relação a isso. Quando a gente caminha com Deus, a nossa escuta fica muito mais branda, né? Então, não é só, às vezes, a gente diverge as informações, mas, vamos conversar para ver o que é melhor. A gente escuta diferente o outro, né? Então, isso tem mudado muito, assim, a comunicação entre nós dois, dentro de casa, na empresa, das decisões que a gente toma. Então, tá sendo diferente, tudo, assim, que a gente está vivendo. Até
tive uma conversa com meu filho esses dias, ele não frequenta a igreja, e eu falei, tudo mudou lá em casa, assim, meu relacionamento com o Rodrigo, o nosso relacionamento com a Júlia, com a nossa filha mais nova, com a empresa, tudo mudou, assim, com a Get Tudo, né? Com a Get Tudo. E assim, a gente também tem os percalços, não é? Às vezes pode pensar assim, não, mas então os dois são a luzinha aqui. Não, acho que a gente tem também os percalços, só que a gente está tentando melhorar cada dia, ser melhor do que o dia anterior, sabe? Acho que isso que é a palavra-chave, assim. Existe um fardo, mas o fardo é leve. Existe, não Todo tá falando mundo. que não vai existir. E tá na Bíblia que não é que a partir do momento que você conhece Deus, você não vai andar pelo deserto. Exato. Mas você sabe qual que é a direção e o que vai acontecer O propósito. Depois, né? O propósito. Então, assim, você falou de propósito, legal. Qual que é o propósito? Quando você entendeu assim, poxa, legal, mudei de profissão, ok, mas o propósito do Rodrigo no mundo, qual que é? Eu acho que hoje é disseminar a palavra, mas eu digo assim, eu tenho dentro de mim assim a questão de auxiliar as pessoas, assim, até no âmbito masculino. Porque tu sabes que o homem ele é muito fechado, ele não se abre, né? E quando ele se reúne, a maioria, muitos se reúnem só para festa, para oba-oba, mas é difícil tu trazer pessoas para o âmbito espiritual, sabe? Então isso é um ponto que eu quero desenvolver, né? Talvez eu já esteja aprendendo, estou aprendendo, então por isso que eu estou aí fazendo curso, tô buscando mesmo mais informações, porque eu gostaria de auxiliar pessoas no crescimento espiritual, na parte masculina, assim. E é o meu propósito, assim, eu sinto que eu posso fazer mais, posso entregar mais. Que legal, que legal. Você sabe que você falou um negócio que foi muito doido. Eu tava jogando com uns amigos, assim, e aí chegou um amigo meu, assim, dois amigos estavam ali batendo papo, aí pô, vamos sair e tal. Aí, e eles estavam conversando, aí um desses meus amigos falou assim, poxa, me chamar para ir pra igreja, ninguém me chama. Aqui, eu tava no início da minha conversão, assim, então tava bem aquele amor, assim. Ele falou, eu falei, opa, calma aí. Então, já que tá faltando convite, tá o convite agora. E esse cara, ele começou, depois de alguns meses, acho que um ano depois, ele começou. Deus começou a incomodar ele tanto que aí ele conheceu uma pessoa, começou a frequentar a igreja, e ele lembrou, eu não lembrava mais, e ele me lembrou desse lance. Arthur, desde aquele momento que você me convidou, que eu vi que não era brincadeira, desde aquele momento eu comecei a ser incomodado e hoje ele tá dentro dos caminhos do Senhor. Glória. Mas às vezes a gente sabe que nem todos vão ter o caminho evangelístico, tal, mas entendendo que o primeiro propósito de todo mundo é levar a palavra de Deus, né, a todos os cantos, a gente não pode também negligenciar as oportunidades. E naquele momento, mas eu não sabia disso. Ele falou, não, calma aí. Fui incomodado, já falei, já entreguei. A gente sabe que é importante a gente se posicionar. E quando a gente vê pessoas que têm vergonha de falar nas suas mídias sociais, têm vergonha de falar no seu ambiente profissional, aí na transmissão que a gente faz normalmente antes do culto e depois do culto, eu falo, olha, se você ficar com vergonha de falar de Deus para as pessoas, depois não acha ruim quando ele chegar lá em cima e ele falar que não te conhece. Porque hoje você não está querendo fazer ele ser conhecido para as pessoas. Então é muito importante essa questão do propósito, né? Mas em relação, vamos voltar aqui para o trabalho, porque o trabalho é um negócio que faz com que a gente perca horas de devoção ao Pai, porque a gente está trabalhando 7, 10, 12 horas. Hoje, qual que é a carga de trabalho de vocês? Conforme a demanda? Não, a gente tenta fazer uma situação que seja um horário ali comercial, das 8h30 até as 6h30, 19 horas. O horário ali. comercial das Às vezes 8h30 até as 11h, meia-noite. Não. Eu já cheguei nesse estágio de trabalhar até esse horário. Até ontem, eu ainda estava trabalhando nesse amor. Tá muito calor, vamos pra piscina, a gente também merece, não é só trabalho, né? Aí eu falei, razão, vai ficar para amanhã, que eu sabia que já amanhã... Tava além do horário, né, então... Eu sabia que agora de manhã a gente não ia poder atender, eu já estava adiantando coisas para hoje, e eu falei, então tem razão, vamos aproveitar, curtir, porque a vida também é isso, né?
Não é só tem o que trabalho, colocar, né? a gente tem que Colocar colocar limites, limites né? nas situações ali e fazer as coisas fluírem em vários aspectos ali, né? Então a gente flui no profissional, flui no pessoal, flui no espiritual. Eu acho que todo tem o seu momento. Isso é um ponto que a gente tem que melhorar. Isso é um ponto que a gente tem que melhorar, sim. Que às vezes a gente se atropela, né? Mas a gente sempre tenta coordenar ali para porque às vezes a gente, né, às vezes a gente viaja, não tá próximo assim, fica uma semana ou um pouquinho ou quebra ali um culto, pô, a gente já sente uma falta, sabe? Então é importante você ter a constância ali e tem que ter o cuidado ali, dar atenção, né? Porque senão a gente acaba a correria do mundo lá fora, o mundo é muito dinâmico, né? Então a gente tem que ter essa constância em vários assuntos. A gente sabe que a gente é forjado no erro, né? O acerto a gente vê, mas o erro forja. Qual foi o erro, assim, o principal erro que você já cometeu nesses 15 anos, assim, que fez uma mudança, assim, de trajeto? Na empresa, Na tu empresa. diz? 15 anos, tem que fazer um... Talvez, teve uma época que eu tive que fechar o escritório físico e eu aceitei convite para trabalhar junto com outro correspondente. Eu acho que a gente não pode levar como erro, tudo é um aprendizado, né? Mas a gente se uniu, esse outro correspondente e eu continuava com a minha produção, ele com a dele, só que a gente ficou no mesmo espaço físico e era uma pessoa muito diferente de mim, assim, e eu não me liguei nisso, né? Eu só fui. Ah, vai ser mais fácil, vai ser mais cômodo, a gente vai conseguir dividir os custos, que foi na época, uma época difícil ali para os correspondentes. E eu chegava em casa quase louco, meu Deus, ele fez isso, fez aquilo, fez isso, para mim não dá. E daí teve um dia que eu falei para ele, assim, não dá mais para mim continuar aqui. Eu acho que foi isso, assim. O erro é justamente isso. O erro não foi de você ter ido, né? Aí a gente vamos pensar. O erro foi de não ter entendido qual era qual era a sinergia que você ia ter com ele, o porquê que você estava fazendo aquilo, era só por causa de custo. E a gente sabe que uma empresa, você não pode tomar decisão apenas por causa de custo. Porque o custo, às vezes, não é um custo, é um investimento. E tá ali, que você já colocou naquele negócio aqui. Eu costumo falar que eu não fui feito para trabalhar dentro de casa. E teve momentos, como na pandemia, que você tinha que trabalhar de casa. E eu consegui trabalhar. Eu trabalhei 15 dias dentro da minha casa. Eu não consegui trabalhar mais do que 15 dias. Aí eu ia para o escritório, aí tinha cavalaria andando na rua. E aí eu pegava, ficava com tudo desligado, só o computador ali tocando, tudo fechado, mas eu não sabia trabalhar de casa. Então, o que é um custo para muitas pessoas, para mim é um investimento ter um escritório. Teve momentos que eu trabalhei sozinho, só eu e a minha esposa. Só que a gente podia ter feito isso de casa? Podia. Mas era um investimento, porque assim, a minha sanidade mental é muito mais... Eu preciso ter um ambiente, eu preciso sair de casa. Se eu estiver em casa, eu não trabalho da mesma forma. Né? Então, às vezes, a gente acha que é só um custo, mas é um custo que faz sentido. Né? A gente falou de erro, vamos continuar nessa pegada do erro. Qual é os 3 principais erros que você acha que uma pessoa, no momento de uma contratação de um financiamento, comete e aí faz com que essa pessoa diminua ou até mesmo não consiga o crédito imobiliário? O primeiro de tudo, a pessoa precisa saber o que ela pode comprometer de renda. Eu acho que isso é o mais importante. Às vezes vem pessoas que não têm ideia de quanto que vai ser parcela, quais vão ser os custos que vão ter na operação. Né? Então já começa por aí, a pessoa vem despreparada, é aí que a gente mostra para ela os custos, a parcela, a entrada, aí a pessoa recua. Não, isso aí então não vai dar, a entrada está muito alta, a parcela vai ficar muito alta, não vai dar. Então é o primeiro, assim, primeiro passo. Eu acho que do erro tem essa questão, né? Até porque o banco ele vai comprometer ali 30%, 35% da renda informada, então às vezes as pessoas não têm esse conhecimento e não é só o cliente final, mas até o profissional que está atendendo esse cliente também não tem esse... O profissional que está atendendo esse cliente, você quer falar o corretor de imóveis? Sim, eu também me incluo nessa situação, porque eu também sou um corretor de imóveis, eu tenho que crescer ativo e tal, mas às vezes ele não tem essa noção.
né? E ele acaba, ele mesmo se prejudicando, porque ele acaba perdendo tempo de atendimento, né? Então, tipo, ele precisa fazer esse filtro, né? Às vezes, ele, na ânsia de querer vender, né? A gente entende que às vezes ele está na dificuldade, ele precisa vender, precisa gerar recurso, mas daí ele atropela. E aí ele manda pra gente um perfil que aquela pessoa não vai conseguir. Aí frustra os dois, frustra o cliente e frustra o profissional. Frustra a gente, né? É, e frustra a gente também. O negócio não vai pra frente. E esse erro é comum, né? Agora, um erro que acontece muito e não pode ser feito nunca essa conta é tu manda uma simulação para a pessoa, aí ela vai lá e soma todas as parcelas e vê quanto que ela está financiando e quanto que ela vai pagar no final de 35 anos. Esse acho que é o erro mais clássico. Aí assim, não, mas eu estou financiando 500 mil, vou pagar 2 milhões daqui a 35 anos. Meu amigo, se tu fizer essa conta, você não vai comprar nada que não é só imóvel, não. Você não vai comprar um carro financiado, você não vai comprar nada que tem prestação, você não vai comprar um eletro financiado com boleto, nada. Entendeu? Então você não pode cair no erro de fazer essa conta, de pegar o valor das prestações e multiplicar pelo número de anos e aí você vai ficar assustado com o que tu vais acabar pagando, mas não vai, né? Muitas pessoas não ficam 35 anos pagando aquele imóvel, às vezes amortiza ao longo da linha do tempo, né? Amortiza o saldo devedor, ou quita antes, ou vende. Então não faça essa conta de pega o valor da parcela, multiplica pelo prazo, daí ele não vai financiar, ele vai se assustar. Né? Infelizmente, é uma conta que muitos fazem, mas não deve ser feito. E fechando, o terceiro erro é cliente que vem sem saber como está o CPF, né? Então, vem muitos clientes, eu quero aprovar meu crédito, e a gente vai ver está com restrição, né? Então, isso acontece bastante, a gente até tá com um caso... tem muitos casos. Eu falei assim, olha, e o engraçado é que em muitas situações o cliente nem sabe que está com restrição. Eu falei, olha, mas está com restrição, como assim? Não, tá com restrição. Aí o cliente, não, aí vai vir, não, era de uma conta de luz que fica, pois é. Aí a gente entra na parte de toda a assessoria que a gente presta para o cliente. Então, tipo, nesse primeiro momento negativou ali a aprovação de crédito dele por estar com restrição, mas a gente instrui, dá todo o suporte, passa, quita, faz isso, faz aquilo. Depois de 15, 20 dias a gente vai lá, roda novamente, a gente já teve muitos casos que conseguimos reverter. Então, acho que esse que é o grande, é isso que nos empolga, né? Às vezes te pega uma causa perdida, vamos dizer assim. Não, tudo tem um propósito, tudo tem um jeito. Aí a gente instrui a pessoa, ela vai lá, vira a página e continua realizando o sonho dela. Crédito reprovado não é uma sentença, né? Às vezes a pessoa acha assim, não, acabou, não vou mais aprovar. E tem jeito, sim. Então, com a nossa assessoria, a gente consegue direcionar para o cliente todos os passos que ele tem que fazer até a gente conseguir a aprovação. Eu adoro o desafio. Mesmo porque, né, o sucesso dele é o nosso sucesso, né? O nosso retorno financeiro, nosso ganho é na aprovação do crédito do cliente, na finalização, na assinatura do contrato junto ao banco, né? Então, isso que nos move, né? Então, tipo, não deu, calma, tudo tem um jeito. Aí a gente vai lá, instrui. Então, o cliente fica muito satisfeito, né? O nosso retorno, o nosso investimento é quando a assinatura do contrato ali junto ao banco. Você sabe que eu tive uma situação assim que eu nunca tinha visto esse ano fazem 21 anos que eu estou no mercado. É um amigo meu, ele tinha dinheiro investido e ele tinha dívidas. E aí eu falei, cara, você precisa pagar essas dívidas para você conseguir o financiamento. Aí ele, tudo bem, aí ele foi lá e pagou as dívidas. Só que ele tinha um financiamento que ele não tinha me informado de uma casa que ele tinha comprado e ele não ia conseguir fazer esse outro financiamento. Que ele ia precisar usar o FGTS da esposa. Só que ele não tinha informado desse outro financiamento. E acabou não usando o FGTS e ele não quis comprar. E ele ficou chateado comigo que eu falei que ele tinha que ficar com o nome limpo. Então, assim, o cara tava com 150 mil investido, ele tinha 10 mil de conta e ele preferia ficar com a conta ali, com a dívida que ele tinha, do que tirar o dinheiro do banco. Do investimento. Então, são algumas coisas assim que eu imagino que vocês já devem ter passado por isso. A pessoa vai lá, quita,
E quando, mesmo assim, agora não deu, o cara fica chateado porque quitou uma dívida. Pô, dívida tinha que ser paga. E aí é onde a gente fala sobre princípios, né? Sim. Mas isso é uma coisa que eu sempre deixo claro para o cliente. Eu falei, olha, tem uma restrição, você está com tal restrição, tem que ser paga, mas o fato de pagar não significa que o crédito vai ser aprovado. Pelo menos não agora, né? Pode acontecer de não aprovar agora, aprovar daqui uma semana, aprovar daqui um mês. Então, não é garantia de que vai dar certo, né? A gente tem que melhorar o score do cliente, né? Tem que ver como que estão, né? Se tem outros financiamentos ativos, então tem outras questões também que a gente tem que observar, né? A cada 10 clientes que entram para vocês fazerem análise, quantos desses são de clientes que não são indicados por outro profissional como imobiliária, corretores de imóvel? De cada 10. Que eles te procuram. Que vem por indicação de outros clientes? De outros clientes ou das mídias Ou sociais? acharam. Acho que... De 5 a 6, eu acho, dos 10. Não, na verdade, indicação de cliente, Sim, né? Mas indicação. agora, uma pessoa crua, assim, é baixo, assim. Tipo, o cara nos viu, a pessoa, né? Perdão, sim, a cliente sim. nos achou na rede social e aí é baixo. 1, 2, assim, é bem Mas pouco. de indicação, tanto dos nossos parceiros corretores ou das construtoras, ou de um cliente que já fez comigo e me indicou. Isso, vamos né? tirar corretores e construtoras. De cada 10, quantos vêm ou por indicação ou por mídia social? Daí, Uns 4 a 5. 4, 5, assim. É uma taxa alta, por isso que tem que aham. investir na visibilidade da empresa, Sim. né? E por isso também que a gente cuida muito, a gente se dedica muito no atendimento do cliente, porque a gente sabe que esse cliente satisfeito vai nos indicar para amigos, para parentes, então acontece muito. O meu primo fez contigo, minha vizinha fez contigo, então a gente escuta muito isso. Ou o investidor que é recorrente, então ele faz uma, faz duas, faz 3 vezes conosco o financiamento, assim, ele fideliza, né? E é legal quando consegue fidelizar, principalmente investidor, assim, tipo, independente do perfil, mas, pô, tu fidelizou aquela pessoa, porque o mercado tem vários concorrentes, mas tu fidelizar, né, pô, é porque realmente tu tem algo que despertou ali nele, que fez passar essa credibilidade para ele da empresa. E esse tipo de cliente, por exemplo, nem precisa mandar a documentação de novo, a gente já tem toda a documentação É, dele, já né? tem Sabrina, tudo. eu quero um crédito aí de 1 milhão agora. Eu disse, tá bom, e a gente vai e busca qual banco que é possível naquele momento ali, né? O passo de vocês começarem a crescer a empresa de vocês. Então, antes estava só você, 2 anos entrou vocês, então vocês estão crescendo. Um assessor de empresa, em que momento vocês acreditam que, olha, agora eu estou precisando de uma ajuda aqui para crescer, porque a dor do crescimento vai começar a se tornar cada Acho vez que mais forte? em breve, daqui a pouco. É o que a gente quer daqui a pouco. A gente está em busca disso, assim. Por Legal. isso que o fato da gente ter entrado no Get Business, assim, tem aberto muito os nossos olhos para muitas coisas. Teve um Get que eu falei para eles, meu Deus, como é que a gente não tem isso ainda? A gente tem que fazer, sabe? Daí eu saí daqui quase louca. Eu falei, a gente tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E eles, calma, daí a gente vai aplicando, né? E me fala sobre. Você falou que também é social media, também é gestora de tráfego, Financeiro. Tudo isso. Quando a gente, lá na imobiliária, a gente tem pessoas que cuidam do tráfego, tem pessoas que cuidam de alguns lugares que a gente delega. Porque a gente sabe que o tempo aqui, a produção é muito melhor do que quando você fica com esse peso também de fazer algo que você consegue contratar um profissional com muito mais consistência que você. Vocês já pensaram em fazer isso ou não? Sim, sim. Já. A gente já pensou, estamos nesse planejamento, já fiz até orçamento com alguns. E a gente está em tratativa aí para alguém cuidar disso para a gente. Que é um investimento que vai ter um retorno muito maior do que o investimento que a gente vai fazer, né? Então... Porque o nosso investimento nisso, o seu e o meu, assim, um cliente às vezes paga alguns meses de trabalho que você... E às vezes você fica 3 horas ali, 4 horas, editando imagem, fazendo copy, agora entendendo, fazendo teste ABC, fazendo... Então, às vezes, poxa, isso aqui tudo eu poderia estar com um processo aqui a mais na frente e pagando. Estamos caminhando para o fim, mas eu preciso fazer essa pergunta. Quando a gente fala de uma empresa cristã, fiz isso atrás, mas eu vou especificar. Quando a gente fala de uma empresa cristã, quando vocês chegam no escritório, tem escritório agora, né? Não está mais online. Não, a gente tá home, né? Mas tem uma parte lá que... Sim, a gente tem uma Mas sala. quando, abrir a porta,
Qual é a oração que vocês fazem para Deus naquele dia, todos os dias? A gente, primeiro de tudo, a gente agradece o momento. Acho que primeiro vem a gratidão. E aí depois a gente pede capacidade de entendimento para que a gente possa absorver as informações, seguir os princípios e continuar na caminhada da maneira mais correta e assertiva possível. Mas o principal de tudo que eu sempre falo para ela é a gratidão. Primeiro vem a gratidão. Eu acho que a gente primeiro tem que agradecer para depois pedir algo, assim. A gente é grato por tudo, assim. E essa oração, ela não é quando a gente abre o ambiente de trabalho, é quando a gente acorda mesmo. A gente acorda, vamos tomar café, nós três, eu, ele e a nossa filha, e ali a gente lê o devocional do pastor Lucas, e a gente lê um trecho da Bíblia juntos, e ali já é a nossa É o nosso começo, momento, assim. assim. Mas a empresa é isso, assim. É nesse linha que a gente trabalha, assim. Se Deus fosse auditar a empresa de vocês, então, eles parabéns, bons servos, ou olha só, tá faltando isso Não, aqui. ele teria orgulho, sim. Não, acho Ele que... teria orgulho. A gente trabalha para isso, assim. Todos os dias a gente trabalha para isso. E se você fosse deixar uma palavra agora para uma pessoa que está ali, está indecisa, está pensando o que eu vou fazer? Será que eu tenho que fazer uma faculdade? Que a gente fiz essa pergunta para vocês de forma intencional. Preciso fazer uma universidade porque eu não tenho nenhuma formação, eu tive que começar a fazer as coisas lá atrás, comecei vendendo roupa, e o que eu preciso fazer? Qual que era o conselho que vocês deixariam para eles? Acreditar em Deus, em primeiro lugar, né? Que Ele vai nos dar todas as ferramentas que a gente precisa, se a gente quiser aplicar, se a gente tiver essa consciência, né? E não desistir, acreditar em si mesmo, não desistir. E não eu acho que faculdade, vou ser sincera contigo, eu fiz administração, pouco colabora com o meu dia a dia hoje, sabe? Eu tenho um diploma, mas não é isso que está me fazendo crescer na minha empresa, onde eu cheguei até hoje, porque a gente não é herdeiro, a gente começou com muita luta. Vocês não são herdeiros, vocês têm cara de herdeiro, Não, viu? a gente não é, não. Nossa, do jeito que a gente começou, né? Uma caminhada bem gratificante. Então, a gente sempre teve perseverança, fé, a gente sempre correu atrás, a gente não deixa o medo nos dominar, como tu falou, principalmente agora, que a gente está mais próximo, assim, de Deus, e a gente tem isso em mente, assim, que a gente não pode ter medo, né? A gente é filho de Deus, a gente é filho dele, então a gente tem que buscar o melhor e com coragem, né? A gente tem na empresa algumas áreas que são importantíssimas, né? Que é a parte financeira, contábil, a administração, a parte de vendas, porque vocês vendem também, né? A venda Sim. E vocês mais Todos os vendem dias. do que porque a parte burocrática, ela não é, eu não sei, eu vou fazer essa pergunta. A parte burocrática é mais difícil ou mais fácil do que a venda? É mais fácil. Então a venda, ela se torna algo importante, né? Por que eu pergunto isso? Porque as pessoas, elas não dão o devido valor a uma parte tão importante que todas as empresas fazem, que é vender, né? Quando vocês fazem uma venda, qual é o tipo de venda que vocês fazem? A gente vende atendimento, na verdade, né? Porque se um cliente, de serviço. se um cliente vem me fazer perguntas e eu não dou atenção para ele, eu vou perder esse cliente. Né? Então, tem dúvidas que até o cliente diz, desculpa perguntar isso. Imagina, eu estou aqui para isso, né? Porque para o cliente é uma pergunta bem importante. Para mim pode ser uma coisa que eu lido toda hora, é normal, né? Mas o cliente, ele precisa desse bom atendimento para que ele, não, então eu vou fazer contigo, né? Porque tá cheio de correspondente, às vezes o cliente vai no aplicativo, acha que é fácil provar e fazer por ali, e não é assim, né? E se eu não atendo bem, eu vou perdê-lo. A gente vende excelência, né? Tanto na parte burocrática, na parte de comunicação, porque a gente está trabalhando com assim, 2 pontos muito sensíveis do ser humano. Primeiro é o bolso, né? Que tu tá ali trabalhando o financiamento dele. E segundo é um sonho, né? O sonho da casa própria, ou o sonho da oportunidade de crescimento, ou investimento. Então, você está trabalhando com um sonho e com um bolso. Então, são 2 aspectos bem delicados para tu lidar com as pessoas. E aí é o tato que a gente tem que ter justamente para encantar o cliente nessa situação.
né? E graças a Deus a gente tem tido uma assertividade boa nisso. Lógico, não somos perfeitos, mas a gente sempre tenta trabalhar da melhor forma, buscando a transparência para que isso ocorra. Então, acho que É uma venda consultiva, né? Sim. É uma venda consultiva. E você consegue identificar quando você está fazendo essa venda, assim, a oportunidade de você fazer um bom fechamento? Porque o fechamento, só se colocar à disposição, é uma prestação de serviço comum, né? Agora, quando você faz um bom fechamento, você encaminha ali a sua condução, porque a prestação de serviço ela é muito importante, que as pessoas acham que as pessoas não compram de imediato, mas as pessoas compram de imediato. As pessoas acham que a venda de um imóvel, a venda de um sonho, ela não é de impacto. Não, sim, ela é de impacto. Porque se você tiver um bom impacto, as coisas acontecem de melhor forma, porque ele vai te mandar a documentação, ele vai te manter, ele vai se manter ativo e ele vai ter um compromisso. Né? O compromisso, quando a gente faz esse tipo de prestação de serviço que a pessoa não paga antecipado, nem para vocês e nem para mim, a gente sabe que a boa prestação de serviço faz com que você não seja esquecido. Nesse processo, você consegue visualizar o momento do fechamento desse cliente? Ou você só faz o atendimento e deixa por ele fazer? Não, eu fico atrás dele. Não, às vezes ele só pergunta, ele quer tirar umas dúvidas, aí eu já anoto, você tem que chamar ele amanhã, né? Aí eu já, daí encontrou o imóvel, ficou com mais alguma dúvida, aí a gente vai atrás e muitas vezes acontece assim, daqui um mês. Aí o cliente, não é para agora, daqui um mês eu chamo ele. Então, vamos fazer seu financiamento, vamos aprovar seu crédito, a gente já deixa aprovado. Inclusive, o cliente, a gente coloca isso na cabeça dele, que é melhor ele procurar um imóvel já com crédito aprovado, né? Do que ele sair procurando imóvel e nem saber se vai ser possível se financiar. ele tem essa potencialidade, né, de compra, né? Então é melhor até para ele negociar, né? Então a gente coloca isso na cabeça do cliente, para ele ter mais segurança e uma negociação melhor, né? E mais segura. Porque assim, a venda muitas vezes começa na aprovação de crédito. Eu também direciono dessa forma. Porque se vocês têm a oportunidade, o fechamento tem que ser também no dia. Né? O de vocês é muito mais fácil que o meu, porque eu preciso buscar oportunidades. Sim. O dele, ele vai ver a capacidade. Ó, consegui chegar até aqui. Próximo passo, então, agora eu preciso do restante da documentação para você realmente fazer a aprovação e você conseguir comprar ou não. Né? Porque depois é fácil alterar valores. Né? A questão é ele saber o limite. Se você fosse orientar um cliente que tive um problema financeiro. Você falou, a gente faz isso, faz aquilo, mas o que o cliente precisa fazer para que ele se restabeleça e consiga fazer a aprovação de crédito? Não isso e aquilo, eu quero nomes. Quer que eu... pode ser, vou passar a bola, porque daí é mais a parte dela. Num dos Get Business, que foi com o Daniel Brunet, ele falou sobre o fato de ensinar, né? Ele falou ali que cada pessoa tem algo para ensinar. Aí eu fiquei pensando, mas eu não tenho nada, eu faço meus financiamentos ali. E ele foi falando, eu falei, poxa, se até uma criança de 7 anos ensina uma de 3 a amarrar o cadarço, aí eu fui para casa com aquilo ali. Eu disse, não, eu tenho que fazer um curso ensinando as pessoas nesses casos aí, por exemplo. E eu montei todo o meu curso, ele está em andamento, assim. E ali eu falo de cada passo que o cliente tem que fazer para buscar a aprovação, né? Então, tu pediu nomes, por exemplo, cartão de crédito. Se o cliente vem para a gente tentar um financiamento para ele, ele ganha 20 mil, mas ele está com uma fatura de 10 mil reais no cartão, não vai aprovar. Então, o que a gente tem que falar? Olha, tem que fazer agora a quitação do teu cartão de crédito. Mas só vence dia 10, então a gente só vai poder fazer depois do dia 10, lá para o dia 12, 13, até compensar o pagamento, né? Porque essa fatura do cartão está comprometendo a renda do cliente, né? O fato de SPC e Serasa, muito cliente não sabe se tem ou se não tem, às vezes tem, nem sabe, né? Vamos primeiro pesquisar o CPF. Vamos ver como que está o score, né? Vamos ver o que tem de financiamento aberto. Então, são coisas que a gente vai pesquisando junto com o cliente, obviamente, para a gente ver o que ele precisa fazer para conseguir a aprovação. Às vezes, precisa abrir a conta. Aquele cliente que quase não movimenta, que é mais um dinheiro, acontece.
Ah, que eu recebo em dinheiro, pago em dinheiro. Pois é, mas tem que ter conta. O banco precisa Te te conhecer. enxergar, né, como cliente. Então, a gente abre a conta, daqui uns dias a gente já consegue aprovação. Não, é isso. Ele falou, mano, deixa Não, é ele. isso. A gente tá no final e eu gostaria que você fizesse essa oração que vocês fazem de manhã. Eu gostaria que vocês fizessem porque eu pedi para algumas pessoas e a gente sabe que Deus é o dono do ouro e da prata. As pessoas às vezes passam por dificuldades, passam por anseios, e a gente sabe também que o papel do homem, da mulher, ainda mais o de vocês, que hoje normalmente é o homem, mas vai você, mas eu tô aqui. E os dois andam junto, e a gente sabe que é muito importante, assim, na saúde da casa, da família, né, no caminhar. Eu gostaria que vocês deixassem essa oração, eu gostaria que você fizesse essa oração, para que as pessoas entendessem, assim, essa importância de Deus no negócio. Sim, com certeza. Pai, te agradeço pela oportunidade, agradeço pelo local e pelo ambiente que estamos. E eu lhe peço, Pai, que nos dê conhecimento e capacidade para continuarmos o nosso propósito, seguindo sempre as suas palavras, buscando alcançar novos horizontes, novas pessoas, e que tenhamos essa virtude de proporcionar novos momentos de alegria e de paz para essas pessoas. É isso, Pai, que eu lhe peço e te agradeço em nome do Senhor. Amém. Amém, amém. Então, pessoal, muito obrigado pelo convite, por aceitar esse convite. Eu Obrigada acredito Antes também. de Opa! finalizar, eu queria deixar um brinde da nossa empresa para Que ti. legal. Espero que... Olha só. Muito obrigado. Agora eu vou deixar aqui assim. Vou deixar aqui assim. Gente, Rodrigo. Obrigado pela mais uma oportunidade. vez. Sabrina, Obrigada, Arthur, obrigado. pela oportunidade. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, porque a gente quer trazer aqui pessoas que realmente vivam coisas que vocês ainda, trazer essas experiências de pessoas que estão vivendo coisas que você ainda pode não estar vivendo, ou algum insight que vai fazer uma mudança. Então, esse é o nosso objetivo, de trazer conhecimento. Se você gostou, já curte, já compartilha com aquela pessoa que realmente pode, assim, que todo esse papo pode realmente mudar a trajetória dessas pessoas. Compartilhe para que também a gente cresça no YouTube, que mais pessoas que você até não conheça também recebam esse canal, receba esse conteúdo, tá bom? Um abraço, pessoal, e até mais.